Olá a todos, estamos começando o primeiro painel que vai debater a importância e o impacto do estudo do perfil racial da imprensa brasileira. O estudo, idealizado pelos jornalistas e companhia em parceria com o Instituto Corda e o IMEX, ele conta com o patrocínio da ADM, apoios do Grupo Boticário e do Uber, além dos apoios institucionais da ABI, AJOR, ANER, ANJ, APJOR, Conagira FENAGE, Ecos do Meio, GEDUCA, PROJOR, Rede Jornalistas Pretos, Universidade Metodista, além da Universidade Zumbi dos Palmares, que será palco oficial da divulgação do estudo na Semana da Consciência Negra em novembro. O projeto recebeu apoio voluntário de alguns dos mais importantes jornalistas brasileiros em atividades e de personalidades da sociedade civil engajadas na luta por maior diversidade e inclusão na imprensa brasileira. Nesse painel, o tema será o olhar social e de inclusão. E para debater sobre esse tema, temos aqui o Eduardo Ribeiro, diretor dos Jornalistas e Companhia e idealizador do projeto do perfil racial da imprensa brasileira, o Maurício Bandeira, fundador do Instituto Corda e coordenador do estudo do perfil racial da imprensa brasileira, a Francisca Rodrigues, a Chica Rodrigues, que ela é mestre em comunicação pela Casper Libero, graduada em comunicação social pela PUCamp, e já passou pela Folha de São Paulo, Diário do Comércio, Rádio Eldorado e as TVs Gazeta e Record. Atualmente, ela está licenciada da Pró-Reitoria Acadêmica da Faculdade Zumbi dos Palmares, que é a primeira e única instituição do Brasil e da América Latina voltada para a inclusão dos afrodescendentes no ensino superior e no mercado de trabalho. Temos também aqui Nayara Fernandes, que ela é editora de engajamento no G1, e ela foi repórter especial no portal R7, onde analisou a eclosão dos protestos antirracistas do pós-George Floyd e produziu inúmeras reportagens com recortes de gênero e raça. Recentemente participou da produção do especial Faces Negras, em comemoração aos 15 anos do G1. Tem especialização em jornalismo internacional pela PUC, onde analisou o início do movimento Black Lives Matter. Bom, gente, muito obrigado pela presença de todos. Eu acho que vai ser um debate muito enriquecedor. E eu queria primeiro chamar o Edu e perguntar, bom, Edu, e aí, onde que começou, né? Como é que surgiu essa ideia do projeto, do perfil racial? Conta um pouquinho para a gente dessa iniciativa. Vamos lá. Bom dia, boa tarde ou boa noite, aí, dependendo de quem esteja vendo e onde, né? Primeiro, dizer que quem apresentou isso foi o Vinícius Ribeiro, que é um dos coordenadores do nosso trabalho, né, nos Jornalistas e Companhia, e a gente está realmente empenhado em fazer desse estudo uma referência para o nosso mercado, né? Por que a gente, primeiro vou dizer por que a gente decidiu fazer, porque a imprensa, ela é talvez a mola propulsora mais importante dos avanços da sociedade. Ela é uma síntese de tudo que acontece na sociedade, né? Porque ela é que informa, ela é que presta os serviços, ela é que engaja a sociedade. Portanto, nada mais importante do que uma atividade como essa, ser uma atividade diversa, ser uma atividade que propugna os olhares plurais da sociedade, sobretudo na proporção em que isso se dá, né? E a gente sabe que, assim, por ver, por viver, que a imprensa brasileira, e quase a imprensa mundial, mas nós estamos falando da imprensa brasileira, é branca, né? Ela é essencialmente branca. Todas as redações têm um grau de branquitude, digamos assim, elevadíssimo, né? Os negros são muito poucos nas redações. Eu tenho 45 anos de atividade. Quantos negros que conviveram, com quem eu convivi em redações, em trabalho? Foram poucos, né? No caso, eu até tive o privilégio de ter um sócio negro, Paulo Vieira Lima, que nos deixou recentemente, mas é uma coisa realmente muito pequena, digamos assim. E aí, olhando isso e conversando, eu e o Maurício Bandeira, o Maurício nos assessora já há vários anos, em vários projetos de comunicação, e a gente vendo o que está acontecendo com a sociedade, né? Esse movimento intenso em todas as áreas, né? Buscando recuperar todo esse tempo perdido aí de ascensão dos negros em todas as atividades, programas, cotas, as empresas se voltando hoje para a diversidade. A gente ocorreu a ideia, bom, na imprensa, não, o que tem sido feito? Tem sido, talvez, iniciativas pontuais das empresas, mas mesmo essas a gente nem tem muita notícia de impacto, né?
E aí surgiu a ideia de nós fazermos, bom, vamos tentar buscar entender o que acontece e doar à sociedade uma informação de qualidade para que possa contribuir para o surgimento de políticas afirmativas também na imprensa nessa direção. E aí surgiu, aí nós desenvolvemos o projeto da pesquisa, o projeto da abordagem, trouxemos o IMEX, que é uma empresa líder aí na área de mailing de imprensa, ou seja, ela sabe onde estão todos os jornalistas brasileiros e chega a todos os jornalistas brasileiros. E o nosso objetivo é chegar a todos os jornalistas brasileiros de redação, isso é importante, né? Porque, em geral, todos os jornalistas até querem participar desse estudo, né? Mas o objetivo é saber o que acontece nas redações, porque é das redações que saem as informações para a sociedade, né? Os outros jornalistas são importantes, mas é um outro estudo que tem que ser feito, não é? É um estudo sobre os jornalistas, né? Nós quisemos fazer um estudo sobre as redações, como é que elas estão montadas hoje, né? Do ponto de vista racial, étnico, né? Com negros, com indígenas, de outras etnias, e como é que isso se dá na formulação do jornalismo propriamente, das pautas, da abordagem, das linguagens, né, que a gente percebe e vê com muita clareza o preconceito que continua existindo nas coberturas jornalísticas, né? Então, esse foi o passo, e aí a gente foi à luta, né? É difícil, é um projeto complexo, né? Nós temos plano A, plano B, plano C, para tentar compensar a dificuldade de fazer com que os jornalistas respondam à pesquisa efetivamente, né? Mas aí o Maurício pode explicar melhor. Oh, legal, obrigado, Edu. Maurício, fala um pouquinho para a gente da pesquisa. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Fala um pouquinho para a gente como é que funciona a pesquisa, onde a gente quer chegar com ela, e aí, aproveitando, já que o Edu citou plano A, plano B, plano C, né, como é que está essa situação, e quais são as previsões que a gente tem aí, principalmente pensando na divulgação de algum resultado realmente concreto lá em novembro, na Semana da Consciência Negra. Bom, olá a todos, prazer aqui falar desse projeto, é algo que nos animando bastante, né? Apesar de muito trabalho, como diz o Edu aí, a gente está lançando mão de todos os planos, mas é algo que nos anima bastante, né? Porque é um tema que nos envolve e acho que isso faz toda a diferença. Bom, mas falando do percurso que a gente tá correndo, a primeira intenção nossa foi, de fato, chegar a todos os jornalistas de redação e, se possível, a gente ter um número expressivo de dezenas de milhares de respostas. A gente sabe que isso é muito difícil, porque, apesar do tema, responder uma pesquisa que está sendo enviada via o IMEX, que tem esse sistema de chegar a todos os jornalistas por e-mail. A gente está mandando um link, esse link ele é validado para que a gente tenha, de fato, respondendo só aqueles que são jornalistas de redação. Então, esse link é validado para saber se esse jornalista é realmente de alguma empresa que produz notícias e está vinculado à redação. Isso é importante porque isso nos qualifica a amostra. Isso é fundamental para que a gente possa depois dizer que esse resultado é um resultado válido. Isso, na experiência da pesquisa, é algo que é fatal. Se a gente tem uma amostra que é qualquer, a gente não pode depois dizer que esse resultado representa a totalidade do que a gente chama de universo, né? Que é o universo, são os jornalistas de redação. Então, a gente tem esse cuidado de validar cada um que está dentro desse banco de dados. A gente tem divulgado o link, que é o link da pesquisa, em várias mídias. Enfim, a campanha está sendo muito grande. Se tem um jornalista que não está no banco de dados do IMEX, esse jornalista é contactado por telefone, por WhatsApp, para verificar se realmente ele está vinculado a alguma redação. Então, o primeiro passo é esse. A gente tomou muito cuidado com as questões metodológicas, questões técnicas, para que esse estudo tenha uma base realmente para a gente poder depois dizer que o perfil racial da imprensa brasileira é X, Y, Z, com essas características, né?
É claro que a gente não vai chegar ao que a gente considera que deva ter um universo de 60 mil jornalistas, 61 mil jornalistas de redação no país. A gente vai chegar a uma amostra pequena, que a gente vai ponderar de acordo com o número de jornalistas por estado e etnia, para poder depois fazer as vinculações e os cruzamentos que a gente considera, né, que são importantes. O segundo passo, essa pesquisa está sendo enviada e esse link sendo disponibilizado até dia 15 de outubro. A gente fez uma prorrogação do prazo, que era até 30 de setembro. A gente tem ainda mais uma possibilidade de prorrogação, se necessário. E ao lado disso, nós estamos fazendo o que a gente chamou de fase 2, que é uma entrevista aí sim com uma amostra de jornalistas negros, aqueles que responderam que são pretos ou pardos no questionário inicial e que se dispuseram, é uma pergunta que tem para eles nesse questionário inicial, a responder uma entrevista telefônica e uma abordagem um pouco mais aprofundada para contar situações de discriminação racial na sua vida como jornalista e nos veículos que foi empregado, teve relações, etc. Isso para a gente poder entender um pouquinho mais como que isso se dá. E aí é um tempero e é um enriquecimento da pesquisa como um todo. Essa pesquisa a gente vai fazer com 200 jornalistas negros, já está em campo, está sendo realizada, e vai ter uma terceira etapa, e aí é o plano C, que a gente vai fazer um contato com 1.000 jornalistas, aí uma amostra que a gente chama de probabilística, com 1.000 jornalistas dos vários estados brasileiros, para checar, então, uma amostra aleatória. Essa é uma amostra retirada com todos os cuidados, para que ela possa, de fato, ser possível de a gente expandir o resultado para todo o universo. Então, a gente consegue, com uma amostra aleatória, retirada com sorteio, etc., indicar a margem de erro, indicar grau de confiança e, portanto, ter um subsídio para dizer qual é a composição racial da imprensa brasileira. Então, são 1.000 entrevistas bem curtinhas, onde a gente vai perguntar simplesmente a cor, raça da população, dessa população que a gente está entrevistando, que são jornalistas de redação, sexo, idade e a unidade da federação, para poder fazer essa composição e ponderar os resultados dessa primeira etapa, que é um censo onde responde quem puder, quem quiser, e aí a gente não tem esse rigor que a gente vai ter que ponderar por esses resultados. Pode parecer complicado, é trabalhoso, eu diria. Não é complicado para a gente, mas é trabalhoso o suficiente para a gente ter uma dedicação de bastante gente com esse trabalho, mas a gente tem certeza que isso acho que é um motivador também, né, Edu, do nosso trabalho, que é assim, dar uma informação que não é a melhor informação, né, a que vai cobrir todas as que são necessárias, mas é uma informação que a gente pode falar assim, essa informação é fidedigna e ela serve para quem quiser refletir e serve para quem quiser subsidiar políticas afirmativas nesse setor com qualidade. Então, isso é o que nos motivou. A gente sabe que não basta ser não racista, tem que ser antirracista, né? Essa é uma discussão que está se fazendo. A gente está tentando ser antirracista, né? Então, é oferecer, de fato, uma informação que possa ser proveitosa para que a gente mude, de fato, essa situação de que a imprensa é uma imprensa branca, né? Que é o que a gente imagina, só que a gente quer dar números para isso, né? Então, essa é a motivação que a gente teve e esse é um pouco do estado da arte aqui do trabalho que a gente vem fazendo. Só para complementar, antes de passar para as nossas convidadas, é um estudo que nós vamos doar para a sociedade, né? Ele vai ser aberto, vai ser lançado lá na Universidade Zumbi dos Palmares. Nós vamos colocar à disposição de todas as entidades que nos apoiaram, vamos deixar ele aberto, vamos mandar para as universidades. A ideia realmente é democratizar a informação. Nós não vamos fechar em lugar algum para que sobretudo as redações, quando começarem a formular suas políticas, né, de contratações, de recursos humanos,
comece a levar isso em consideração, porque nós estamos abordando também as direções dessas empresas, né? Aliás, nós começamos o caminho pelas direções, né? Nós mandamos um comunicado às redações dizendo, gente, olha, nós estamos invadindo o seu quintal aí com essa pesquisa, tá? Mas não se assuste, porque nós não vamos nominar ninguém, mas nós vamos trazer uma informação que elas próprias poderão depois usar para fazer uma política afirmativa nessa direção, como muitas empresas estão fazendo hoje, né? Legal, muito obrigado, Maurício. Bom, agora vamos falar um pouquinho com a Nayara. Nayara, você que é jornalista, trabalha em redação, você é realmente o público-alvo dessa campanha aqui, representando os jornalistas e também representando a rede de jornalistas pretos. Podia comentar um pouquinho assim, sobre qual é a importância dessa pesquisa nas redações, né? E dar um pouco desse olhar do jornalista sobre uma pesquisa dessa, também a dificuldade para responder ou para não responder, né? Para ter mais respostas de brancos ou negros. Então, dá um pouquinho, se você puder passar um pouquinho da visão do jornalista sobre um projeto como esse. Bom, primeiramente, olá a todos, agradeço muito pelo convite, pela participação. Muito bem colocadas os apontamentos, tanto do Edu quanto do Maurício, tanto que logo de início a gente já consegue perceber que é uma pesquisa que está caminhando para um lugar bastante coerente. Porque, veja, mapear profissionais negros na imprensa não precisa ser necessariamente como se fosse um favor a nós, jornalistas negros, né? E isso foi muito bem colocado aqui. Muito pelo contrário, é uma das estratégias mais cruciais para que a gente garanta uma imprensa mais plural. Então, só por esses apontamentos eu consigo... a minha intuição é de que, sim, a pesquisa está indo para um caminho bastante coerente. E essa imprensa mais plural, ela é extremamente necessária nesse momento, especialmente no momento de crise que o jornalismo está vivendo. E veja só, a gente... várias empresas já perceberam a necessidade de trazer maior diversidade, tanto como um compromisso social e até por ser mais lucrativo para a própria empresa. A gente sabe que tem diversos estudos que apontam que uma empresa que investe em diversidade, que investe em funcionários que venham de diferentes cenários, de diferentes contextos, é uma empresa mais lucrativa. E aí não faz sentido que o mercado da notícia também não siga essa tendência, né? Não, legal. E só para pegar esse gancho, a gente tem uma imprensa majoritariamente branca, e aí até levantando isso que você falou, qual é a dificuldade de você ter realmente uma notícia representando o profissional negro, né? Ou então a população negra? Porque é muito diferente, né? Um branco escrever uma notícia relacionada a um negro e um próprio negro até o Edu tinha comentado outro dia, eu não me lembro exatamente como, mas da perspectiva que o jornalista olha, né? Aquela notícia, né? Se você vê de repente, quando vai sair uma notícia de alguém que foi preso ou alguma coisa, a diferença é que se a pessoa é negra ou branca, como ela sai na mídia, né? Então, como é que funciona isso dentro da redação, né? De você ter esse olhar diferente? Olha, eu acredito que quando você é um profissional comprometido com a pluralidade desses olhares e sabe que você vai ter que trazer uma história de diferentes ângulos, e veja, é meramente uma questão de captar o espírito do tempo, né? Assim, a gente tem movimentos sociais pautando isso há muito tempo. A gente tem demandas inclusive de consumo também, que falam sobre uma questão de representatividade, enfim. Eu acho que, nesse caso, a presença negra dentro das redações acaba por enriquecer esse debate, porque é isso, né? Muito se fala sobre uma visão de mundo que seria
imparcial, correta. E hoje em dia a gente já tem uma discussão se é possível chegar nisso ou não. Só que passa também por essa discussão o fato de que ainda a experiência branca no mundo é tida como uma experiência universal. Ou seja, se a gente não conseguir resolver esse problema antes, como é que a gente vai, de fato, trazer histórias mais enriquecidas? Realmente, faz todo sentido. Bom, vou agora com a nossa outra convidada, a Chica Rodrigues, que ela foi uma das fundadoras da Universidade Zumbi dos Palmares, está licenciada na Pró-Reitoria. E aí eu queria perguntar para ela o seguinte: qual é a importância de uma instituição como a Zumbi dos Palmares para a inclusão e a formação de novos profissionais, né? Não só no jornalismo, mas para o mercado em geral. Primeiro, um olá a todos, né? Estou feliz aqui de estar participando dessa primeira etapa do trabalho. Acho que a pesquisa já vem até atrasado, né? Mas eu acho que assim, é o primeiro passo. É importante a gente ter um espelho da realidade, né? E vocês vão ver aí depois que realmente a presença do jornalista negro nas redações é muito pequena, embora tenha melhorado um pouco, né, em relação à época em que eu trabalhava em redação, mas assim, é mínimo. Não sei, a Nayara aí, ela deve dizer quantos tem lá na redação dela, né? Então, eu sempre trabalhei, era eu e mais um, ou eu e nenhum, entendeu, nas redações. Então, eu acho que essa pesquisa vai abrir um pouco, né, a mente aí dos jornalistas e quem sabe, não tenho tanta certeza aí dos donos, né, da imprensa, né, que é majoritariamente branca. Então, aí a gente sabe que a diversidade nas empresas, como foi citada pela Nayara, ela é benéfica, né, porque ela traz lucro, né, na medida em que o consumidor se vê ali representado. Agora, na imprensa, ela é fundamental, né, porque o jornalista, a imprensa, ela traz a realidade, né, ela representa a sua sociedade, o seu país, a sua nação, representa o mundo. E a gente, tendo um lado só, isso você fica capenga, né? Você não tem essa visão. Por mais que o jornalista seja imparcial, ele não tem a vivência de como, por exemplo, no Brasil, 55% da população vive, que é a população negra, segundo o IBGE. Então, mesmo que ele seja imparcial, é difícil ele trazer essa realidade para o que ele está escrevendo ou o que ele está mostrando ali. Então, acho que a imprensa é importante, a partir dessa pesquisa, é importante, sim, fazer um pouco de pressão mesmo na imprensa nacional, né, para que essa realidade mude. E quando a gente inventou de criar a universidade, uma coisa de louco na época, né? Lembro que nós fomos nas redações falar com o seu Frias, fomos falar com o Júlio Mesquita na época, eu, o reitor José Vicente, uma comissão, e a gente, olha, nos dê uma chance, né? Nos dê uma chance, porque todos, não, cotas, imagine, cotas já era uma coisa terrível, imagine uma universidade que tenha maioria negra. E isso porque a ideia da Universidade Zumbi dos Palmares era ter 50% de alunos negros. Não queremos maioria de alunos negros, mesmo porque a gente quer realmente trabalhar a diversidade. Mas é na universidade que você faz o seu network para depois estar trabalhando nas melhores empresas, né? Você tem um amigo ali que é branco, poxa, mas eu tenho essa vaga agora, lembrei da Francisca, que estudou lá na Zumbi comigo, e ele nem vai lembrar que a Francisca é negra. A Francisca é uma excelente profissional e vou trazer para cá. E isso é um círculo vicioso. Então, a ideia era justamente, as empresas não tinham essa questão de diversidade. Mas é porque a gente não contrata negro, porque não encontramos os negros com qualificação.
Então, a gente falou, então vamos qualificar esses negros academicamente e vamos ver qual vai ser a próxima desculpa que as empresas vão dar para não contratar, né? Então, aí a gente chegava nas empresas, nas grandes e nas maiores empresas, e falava, olha, a desculpa era que você não encontrava, agora você tem. Então, vamos fazer essa parceria, vamos incluir os jovens negros aí nos estágios, a gente dá a qualificação acadêmica e vocês dão a qualificação profissional. Mesmo que depois do estágio vocês não contratem, mas esse aluno ele já vai sair com um upgrade na sua formação. E daí ele pode ser aproveitado em qualquer outra empresa. E a gente foi fazendo um trabalho de formiguinha. Hoje a gente tem, só nas instituições financeiras, a gente fez um convênio com a Febraban e temos mais de 20 bancos que contratam os alunos da Universidade Zumbi dos Palmares e outras universidades que a gente indica que tenham alunos negros, que são poucas ainda. Mas a gente tirou aquele estigma das empresas de procurarem os bons alunos só nas universidades públicas, né? Só na USP, ou mesmo na FGV ou no Mackenzie, você não vai encontrar alunos negros lá. Então, dê uma olhada para os lados, né? Para outras universidades, não precisa ser só a Zumbi dos Palmares, mas dê uma olhada para as outras universidades. Então, você vai encontrar o aluno negro, você vai encontrar o profissional negro. E essa era a ideia da Universidade Zumbi dos Palmares, sucesso, né, que a gente tem aí, pelo menos 70% dos nossos alunos estagiam nessas grandes empresas, nos grandes escritórios de advocacia, enfim, nos órgãos públicos, que a gente conseguiu algumas coisas com cotas, e a gente é um trabalho de formiguinha. E na imprensa, a gente vai tentando, né? Vai conversando, vamos conversando com todo mundo, né? Mas com os donos, isso tem que ser como vocês fizeram inteligentemente. Vamos primeiro conversar né, com os donos, dizer que vamos invadir as redações com a nossa pesquisa, e daí eles entendem, né? Você mostrando a necessidade dessa ação, eles entendem e aí vem de cima para baixo, né? E aí a gente consegue fazer uma mudança aí social que vem acontecendo, mas ainda em passos lentos. Então, parabéns pela iniciativa e conte com a gente. Comentando um pouquinho o que a Francisca está dizendo. Bom, eu e a Francisca somos contemporâneos, né? Fomos repórteres juntos da área técnica lá nos anos 80, e a Francisca sempre foi muito respeitada, né? Ela, em todas as coletivas das áreas, ela era figura obrigatória, né? Sempre convidada. E, Francisca, recentemente eu participei do nosso congresso de comunicação que a gente organiza pela Mega Brasil, era sobre diversidade, né? E eu achei tão interessante o que uma colega estava falando dessa luta que as empresas estão empreendendo agora, difícil, né? Porque você tem que mudar a cultura das empresas também. E o que ela estava falando, a gente já está convidando, né? Nós já estamos convidando os negros para a festa, mas isso não basta, nós temos que tirar para dançar, né? Então, não adianta só abrir vagas, você tem que qualificar, você tem que trazer mesmo. Mas eu abro vaga, mas não aparece porque não tem qualificação, que é isso que você falou. Não, você tem que qualificar, você tem que trazer, você tem que pegar essas pessoas e qualificar, porque senão não tem, senão a roda não anda. E você falou também da imprensa, muito recentemente a gente viu a Universidade Zumbi dos Palmares, no Jornal Nacional, Espaço Nobre, com o reitor Zé Vicente, dando uma bela entrevista sobre a prorrogação aí das leis da cota, né, da importância que tem, dos avanços que tem. Uma conversa minha e do Maurício com ele falou, por exemplo, da Folha de São Paulo, né, que a Folha de São Paulo, antes das cotas, tinha um colunista negro, hoje já são 10, me parece. Ainda são poucos, perto dos 200. E antes das cotas, na redação, tínhamos eu e o Eduardo Belo, que hoje está no Valor, e tinha o Chiquinho, que era um auxiliar do escritório, que já se aposentou. Tal. Era só nós, só tínhamos nós dois. Só que a gente era bom pra caramba, então não tinha como tirar a gente de lá. O Eduardo Belo, um profissional de redação até hoje, considero um dos melhores na área de economia, e aí eu acho que lá no Valor também só tem ele, entendeu? Então
pouquíssima representação, né? O Pouquíssima. mais importante é entrar, né? Entrar, ter o espaço Sim, para cada um exatamente, poder. Maurício. Eu Porque, acho que só diga, para reforçar o que você está falando, a questão é de oportunidade, não é que não tem profissional negro, a claro, questão é da oportunidade para entrar, porque depois é mérito, né? Aquela história da meritocracia, é mérito você, mas a questão, o difícil é você entrar, é porque a gente verdade. sabe que nas redações é indicação para você entrar. Essa de você fazer um teste, isso e aquilo, a gente sabe que é indicação de um amigo, de outro, de outro. Então, é a questão de você ter a oportunidade de entrar em uma empresa. A partir daí, é mérito seu. Né? Porque são vários obstáculos, né? Tem o obstáculo que você fala que é do quem indica, das melhores universidades, o obstáculo racial, quer dizer, são obstáculos, são concretos, são impedimentos, né? Que são feitos para que essa pluralidade de vários níveis, né? Você pode falar da pluralidade de gênero, pluralidade de raça, de formação, de condição social, tem várias, né? E hoje a gente tem que falar que elas todas caminham juntas, né? Você não pode, hoje não está desvinculado, né? A gente está falando, e são obstáculos sérios, grandes, né? É importante a gente dizer também que esse obstáculo ele é erguido na forma como a empresa está organizada, né? A gente está fazendo o trabalho, a gente não teve nenhuma recusa de nenhuma empresa, mas também nenhuma grande empresa jornalística está nos dando nenhum transporte para entrar dentro das redações. A gente está por conta própria. Põe uma mesa aqui e faça o seu censo aqui dentro. E a cultura também, a cultura da categoria também é um impedimento, porque a gente imaginou, poxa vida, pode ser que a gente, fazendo esse discurso, apresentando essa propostas, acho que no primeiro dia todo mundo responde o questionário. Não é verdade, não é assim também. Muita gente, a maior parte não vai responder, por isso que a gente vai ter que tratar isso como uma amostra, né? Então, isso é muito importante, porque tem uma versão, e a pluralidade ela é muito importante para ela poder representar a sociedade. Isso, na matemática, na estatística, também tem uma correlação. A teoria das amostras diz que o quê? Para eu tirar uma amostra que ela possa ser validada e expandir isso para o resultado, seja para uma pesquisa eleitoral, seja para um trabalho desse, o princípio eu tenho que dar chances iguais e conhecidas para que todos participem da amostra. Se ela não for assim, ela não pode representar, não posso dizer 10% da população, não posso dizer isso. O que a gente tem em todos esses setores é que as chances não são iguais e elas também não são conhecidas, os critérios. Então, a gente tem, de fato, uma não pluralidade, e isso, portanto, não representa, a gente pode dizer, afirmar categoricamente, aí, que a produção da imprensa brasileira não representa o que pensa a sociedade, o que produz a sociedade, como vive a sociedade, porque ela não é plural. Isso é importante, porque é um princípio, a pluralidade é o que pode dar a consistência de várias visões. Então, acho que esse e tantos outros trabalhos que estão sendo desenvolvidos aí, a própria universidade é um exemplo fundamental para isso, acho que vai contribuir para a gente poder caminhar nesse sentido, né? Acho que isso é muito importante. Mas identificar que esses obstáculos estão aí, porque é a eles que a gente tem que dirigir os esforços, né? E todos nós. Eu acho que o mais importante eu acho que o mais importante que vocês estão fazendo na pesquisa é justamente, pelo menos, levantar esse debate, né? Mesmo que o jornalista não responda, não tire os minutinhos ali para responder, mas você levantar esse debate dentro das redações, porque aí a gente começa a olhar para os lados, né? Você começa a olhar para os lados. A Nayara deve... estou aqui, chego, faço meu trabalho na redação, tal... Noto, ela como negra, ela nota que não tem um par ao lado. Mas o jornalista branco não tem essa preocupação. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente levanta esse debate com essa pesquisa, as pessoas têm que olhar para o lado. Mas por que eu não tenho um jornalista negro aqui? Por que eu não tenho? Né? Então, e na redação, é mais fácil você ver numa TV, né?
se notar a ausência dos negros do que você vê no jornal, do que você vê no rádio, né, que não tem aquela coisa. Hoje tem mais por causa do YouTube, mas você está levantando essa questão das pessoas olharem para o lado. Eu Aliás, lembro... Diga. Queria só fazer um comentário até para a Nayara, que quando a gente fez os contatos nas redações pedindo apoio, uma das pessoas que eu procurei foi o Fernando Vieira de Mello, filho, o Fernandinho, da ex-Jovem Pan, tal, que hoje está na Globo, né? E aí ele imediatamente me respondeu, falou: Edu, eu estou passando isso aqui para o RH da Globo, para ver se eles podem apoiar de alguma forma, porque tem uma política aqui na Globo muito forte da questão da diversidade. Então, esse ponto aqui dentro vai ser super bacana. A gente acabou não avançando, mas eu achei interessante isso, porque na Globo você tem a maior empresa de comunicação do país, já está focada nisso, já está buscando isso. Não sei como é que chega isso lá no chamado chão de fábrica, nas redações, né? Não, mas pura verdade, Edu. E como uma empresa líder, o ideal era de fato que saísse na frente, né, nessa discussão. Eu, pessoalmente, só vou ficar satisfeita quando eu encontrar uma redação que seja pelo menos metade preta, porque isso refletiria a maneira como o Brasil se organiza, né? E aí não só pessoas pretas também, assim, a gente ainda também precisa avançar pensando na presença de pessoas LGBTQIA+, pessoas amarelas, pessoas indígenas, pessoas com deficiência que com muita frequência tem a sua força de trabalho bastante ignorada pelo mercado, né? E aí, quando eu cito esses grupos, não é só para fazer um checklist das opressões, sabe? Assim, é porque, de fato, isso enriquece o mercado de comunicação como um todo. Pelo que eu percebo, sim, estamos avançando. Só um minutinho. Voltei, desculpa. Pelo que eu percebo, sim, estamos avançando. A passos lentos, talvez pudéssemos, talvez a gente pudesse colocar um pouquinho de gás nessa corrida, né? Que faz parte do que essa iniciativa representa, né? Só que também eu acho importante a gente reconhecer esses avanços, porque eles também foram resultados de iniciativas nossas, da nossa capacidade de organização, né? Assim, a própria rede de jornalistas pretos tem um trabalho que faz um trabalho incrível nesse sentido. O Banco de Talentos Negros, da jornalista Beatriz Sanz, um trabalho simplesmente apaixonante, assim, o qual eu vi pessoalmente abrir muitas portas, o qual, inclusive, abriu muitas portas para mim. Então, acho que reconhecer esses avanços também é valorizar a nossa capacidade de organização, né? Acho que, sim, a gente precisa também questionar essa falta de pluralidade, a gente precisa querer mais, a gente precisa ter demandas para que esse ritmo, essa representatividade se acelere, mas a gente também não pode se desfazer do que foi conquistado até agora, né? Queria fazer um comentário para a Chica responder, que eu fico imaginando o seguinte, né? Hoje você tem uma empresa que ela é plural no seu sentido da visão hegemônica, né? Da visão branca. Ela não é plural no sentido mais geral da sociedade. Eu imagino que, do ponto de vista, estou falando de negócio agora, né? Estou falando de lucro que você tocou. Se você começa a ter uma imprensa mais plural, você vai ter mais audiência, né? Quem for mais plural vai atrair mais. O negro vai se sentir mais representado onde ele vai encontrar, ele vai se ver, né?
Então, eu fico imaginando que isso, além de tudo, é inteligente, né? Porque Exato. se você é mais plural, você vai atrair mais audiência, né? Se eu sou negro, não vejo representante, bom, isso aqui eu não vou ver, porque tudo distorcido e tal. Então, eu acho que até do ponto de vista de negócio, a Universidade Zumbi deve estar trabalhando muito forte essa questão, né, Chica? A gente começou. Primeiro, a universidade, a gente pensou o seguinte, né, quando a gente foi criado: vamos fazer qual o primeiro curso para escolher, né? Qual o primeiro curso? Vamos lançar o curso de administração para ensinar o jovem negro a ganhar dinheiro, ganhar o seu próprio dinheiro. Então, com a visão do empreendedorismo, não só aquela de você arrumar um bom emprego, sabe? Porque a gente conta dinheiro para os brancos, né? Então, vamos ensinar o jovem negro a ganhar e contar o seu próprio dinheiro. Então, a gente começou com o curso de administração. E depois a gente veio com o curso de publicidade, né? Por que não o jornalismo? Eu falei assim, vamos deixar o jornalismo para depois, vamos fazer a publicidade, porque o publicitário, primeiro, a agência não tem negros, né? E o publicitário, ele vai entrar na empresa e pôr um pouco, vai colorir um pouco a sua propaganda, né? O seu comercial. Que daí as pessoas começam a se ver nas propagandas, né? E o cliente vai conseguir entender o lado da diversidade. Então, aí a gente fez o curso de publicidade, né? Da comunicação, escolhemos a publicidade. E que hoje, assim, a gente vê aí as publicidades, né? A Zumbi vai fazer 20 anos, e hoje você comparar uma publicidade de hoje, de 20 anos atrás, a gente tem Incomparável. avanço assim, Incomparável. incomparável, e a gente tem ainda e grandes agências que às vezes eles vão fazer algum anúncio e eles mandam para a gente, olha, vocês acham que está correto esse termo? Você acha que não está? Você acha que precisa mudar alguma coisa? Né? Então, isso é importante, a gente ter essa mudança ali dentro. Né? Então, a gente começou com a ideia de mudar a cabeça do empresário e quando ele for fazer um anúncio. Né? Então, aí começou com aquela história. Primeiro, aí você põe 2 brancos, um japonês e um negro, mas um negro assim bem clarinho, não pode ser muito, né? Não é um negro com a pele retinta mesmo, é aquele negrinho, assim, o pardo, né? O pardo, como chamam. Mas aí hoje você já vê negros, né, lindos, maravilhosos ali, com a pele escura mesmo, e que no Brasil a gente sabe que o preconceito é pelo tom da pele, né? Não é assim, quanto mais escura a sua pele, mais você sofre o preconceito, né? Não é igual, por exemplo, nos Estados Unidos. Se você for neto de negro, você é negro, acabou. Pode ser a Beyoncé linda, maravilhosa, mas você é negro. Né? Então, e no Brasil não, é pelo tom da pele. Quanto mais escuro, mais você sofre em ter acesso a essas coisas. Então, a gente começou com o curso de publicidade, que é justamente para quebrar esse tabu, e a gente quebrou. Né? Então, assim, para a gente está feliz até hoje aí. A gente vê nas grandes agências, inclusive já as chapas aí para ganhar, né, nos comitês de publicidade, de ter negros representando. Eu acho que isso é fantástico. Aí agora a gente precisa melhorar um pouco a questão das redações mesmo, porque a gente tem aí muitos negros na comunicação, mas tem mais como próprio, né, um negócio próprio, e ralando ali para manter o seu site, o seu canal do YouTube. Ainda é muito complicado, mas não tem dúvidas que a gente evoluiu, assim, só que nós somos 55% da população. Então, a gente não pode ter, né? Olha, 9 anos de cotas, vamos completar 10 agora, só 29% em cargos de gerência nas empresas, negros ou pardos. Né? Então, assim, hoje, por exemplo, você tem só 18% dos estudantes do ensino superior que conseguem terminar o seu curso. Por quê? Porque é difícil você estar, sabe, trabalhando, saindo de casa às 5 horas da manhã para entrar às 8, 3 horas de transporte.
né? Depois você trabalha o dia inteiro, você vai para a universidade, aí você termina 10, 10h30, até você chegar em casa meia-noite, depois você tem que acordar às 5 de novo. Gente, é insano. E é difícil falar de meritocracia nesse caso, né? É Porque difícil, é muito desigual a competição, né? muito desigual. Geralmente os profissionais negros começam aí correndo a maratona 5 quilômetros, 10 quilômetros atrás, né? Então é Exatamente. muito difícil. Agora, pegando até um gancho que a Nayara falou lá no começo, que até o Edu citou, das empresas que trabalham melhor a diversidade, elas têm uma rentabilidade maior, né? Que a Nayara falou que até saiu uma pesquisa sobre isso, e faz todo sentido mesmo pela questão da representatividade. Agora, sim, pensando no jornalismo, essa questão da nomenclatura, que a Chica acabou de falar, bom, eles enviam para a gente para ver se isso está certo. A gente até tomou algumas caneladas nesse sentido. A gente fez uma edição de diversidade agora em junho, e é tão difícil, principalmente, né, tem a questão do racial, tem a questão de gênero e tudo, e de você ter todas as nomenclaturas se você não faz parte desse grupo. Então, às vezes, você usa um termo que você fala, não, esse termo não dá mais para usar esse termo. Só que a gente não Mas sabe, então a vocês gente nem tem que ser são ensinado, obrigados a né? saber, né? A gente Nem tem que são ser obrigados. ensinado, é isso, é uma doutrina, né? Bom, vamos ensinar que termos vocês precisam usar para vocês não ofenderem, né? Enfim, se a gente pensar, eu quando era mais jovem, quando você ia de repente num show de stand-up, ou então algum comediante falando, o próprio Ari Toledo, né? E os tipos de piada que eles contavam, seja de estrangeiro, de português, de argentino, piada de negro, essas coisas, que hoje é uma coisa inaceitável, mas que era uma coisa muito comum lá atrás, né? Então, eu acho que é uma mudança muito importante que está acontecendo, que vem acontecendo, né? Eu acho que é fundamental para a sociedade como um todo. Não adianta a gente segregar, né? Segregar como foi na África, o apartheid. A gente vai segregar porque somos todos seres humanos, somos todos iguais e temos que amar ao próximo, né? Esse independente de cor, raça, gênero, né? Eu acho que é importante. E eu queria até puxar esse gancho e perguntar para a Nayara como é que foi o seu caminho, né? Até chegar ao G1, você passou aí pelo R7 também. E se você olha hoje na sua redação, até citando o projeto da Globo de diversidade, se você olha na sua redação, ou se você olhava na sua redação no R7, e você conseguia ver já alguma diferença do que você via no começo da sua carreira, ou que você viu dentro da universidade, onde provavelmente você devia ser ou a única, ou devia ter mais um colega negro dentro da sua sala, né? Como é que é isso para você? Olha, Edu, eu vou te dizer que foi muito, assim, a minha trajetória, na realidade, ela é bem fora da curva, assim, por uma série de motivos que eu vou explicar aqui. Mas a minha carreira enquanto jornalista, ela não começou de uma forma tradicional. Muito pelo contrário, enquanto a Chica estava falando sobre como existia esse racismo enraizado na publicidade, eu estava aqui rindo quietinha comigo, porque a minha primeira formação foi em publicidade. E aí, assim, é curioso, né? Porque ser um ponto fora da curva, ele causa um certo desconforto, mas também pode ser um determinado trunfo, porque você passa por maiores vivências e isso faz com que você consiga enxergar o mundo de uma maneira naturalmente mais plural, entende? Então, isso não precisa necessariamente passar ali por uma educação, um dicionário antirracista, que seja. Enfim, e nesse primeiro momento, antes de eu chegar às redações, antes de eu migrar minha carreira para o jornalismo, era um momento em que não era necessariamente legal falar sobre as diferenças. Muito pelo contrário, você tinha uma lógica de comunicação que era extremamente verticalizada. E o que eu quero dizer com isso? Uma lógica de comunicação verticalizada eu te digo o que pensar, eu te digo o que consumir, eu te digo o que você quer ser. E aí, dentro desse nicho, a ideia era de que todo brasileiro, de todas as raças, de todas as regiões possíveis desse Brasil, a aspiração máxima desse brasileiro era ser uma pessoa branca, de classe média alta, enfim, e provavelmente meio cosmopolita, né? Assim,
E, enfim, eu não preciso dizer que justamente por isso, assim, justamente por conta dessa cultura que era muita herança assim, da propaganda dos anos 90, que só bastava você ser engraçadinho e fazer uma piadinha ali, quem sabe colocar, tipo, ridicularizar algum grupo oprimido, né? Muito por conta disso, assim, eu não preciso dizer que não funcionou muito bem para mim, assim. Além de eu achar chato, além de eu achar maçante, justamente porque não tinha nada de real ali, eu me sentia diariamente violentada por comentários racistas e sexistas que aconteciam nas agências e na faculdade, sem o menor pudor, tá? Sem o menor pudor, porque isso a gente está falando de um tempo que é um pouco anterior a essa última onda de movimentos sociais. E aí, nesse momento, era meio cafona, era política, era o que chamavam com uma certa gracinha de politicamente correto, enfim. Aí foi isso, né? Não deu para mim, eu precisava muito mudar de área, eu precisava muito migrar minha carreira para um outro lugar. Foi quando eu fui atrás de fazer especialização, fui atrás de freelas enquanto jornalista, assim, fui atrás de botar a mão na massa, assim. E claro que nesse momento também a gente precisa ressaltar que eu também sou um ponto fora da curva por ser uma pessoa que teve acessos. E esses acessos também me possibilitaram migrar a minha carreira de uma forma bem sucedida. E aí foi isso, assim, o R7 foi a primeira redação onde eu fiquei por 4 anos, fiz muitas coisas lá dentro, assim, passei por todas as editorias possíveis e também não foi fácil nesse sentido, porque é aquilo, né? Você acabou de chegar, você precisa fazer um trabalho ágil, bem feito, e você precisa ser o profissional mais versátil possível, justamente para provar o seu ali dentro diante daquela oportunidade que foi apresentada para você. E aí, logo em seguida, o G1 chegou assim como uma surpresa maravilhosa, porque já chegou para mim como um convite, como um reconhecimento do trabalho que eu já vinha desenvolvendo. E nesse trabalho, enquanto jornalista, nunca foi difícil para mim pautar a diversidade. Eu acho que justamente por eu ter tanta necessidade de trazer histórias reais, histórias humanas, eu acho que isso nunca foi uma dificuldade, fora que eu também sempre convivi em ambientes muito plurais, assim, apesar de eu ser uma pessoa que teve acessos a ambientes majoritariamente brancos, eu também cresci em um bairro historicamente negro de São Paulo, né, na zona norte de São Paulo. Eu também fui criada por 2 mulheres. Então, tudo isso, na minha vivência, já fez com que fosse natural que eu tivesse essa gana por ouvir histórias diferentes. E aí o resto foi capacitação, o resto foi botar a cara a tapa, foi errar, foi acertar. Foi muita humildade também, eu acho. Assim, acho que é importante ressaltar isso. Acho que a gente tem que acho que dentro desse meio é preciso nunca se deixar levar pela arrogância e ter humildade para ouvir quem está ali antes de você, quem está ali há muito mais tempo do que você, porque é isso, assim, dentro do jornalismo a minha carreira ainda é muito iniciante, mas eu fico muito feliz de ter chegado até aqui, chegado até esse momento em que eu posso não só compartilhar um pouco da minha trajetória, mas também facilitar de alguma forma o caminho para que outras pessoas, especialmente pessoas negras, estejam dentro das redações, porque isso é muito importante, muito. E eu vou dar um espacinho para você fazer seus comentários e puxar os próximos ganchos, mas eu gostaria muito de voltar nessa questão. Eu só complementar
colocação aí da Nayara não é muito diferente, Nayara. Eu, com certeza, entrei muitos e muitos anos antes de você e também sempre tive que provar, sabe, que eu era boa, isso e aquilo. Eu lembro que, quando eu entrei na Folha, a imprensa estava se informatizando. Edu, não sei se você lembra quantos cursos no Sindicato de Jornalistas nós fizemos para mexer em computador e tudo mais. Então, somos bem, né, de uma era bem antes de você. E eu lembro que, quando eu entrei na Folha, a rotatividade era muito grande na Folha, era 2, 3 meses, 6 meses no máximo. Eu fiquei 8 anos lá, mas eu andei em todas as editorias, eu buscava aprender tudo, todos os programas, eu sabia até diagramar, eu fechava, era uma coisa assim, eu tinha que provar que eu era boa o suficiente para ficar lá todos aqueles anos, entendeu? Sempre tive muito apoio de colegas, tudo, mas era eu e o Edu ali sozinho, né? Dizer que não tinha a Paula também, que fazia a primeira página, depois foi ombudsman, mas era só. Então, a gente tem que estar sempre provando, e até hoje, pelo que você está falando, a gente tem que estar sempre provando que a gente é capaz, e você tem sempre que fazer um pouco mais do que o outro profissional. Então, isso ainda continua, para você ver que os avanços não são tantos ainda, né? E quantos talentos não se perderam no meio do caminho, né, Chica? Porque, assim, em tese não deveria ser tão difícil. Porque porque aí eu vou fazer uma provocação, mas se não é tão difícil, se esse caminho já está praticamente pavimentado para pessoas brancas, e aí, para a gente, esse caminho está sempre cheio de dificuldades e cheio de pequenos desafios, pequenos testes. O quanto isso também não vai rompendo com o seu espírito, com a sua saúde mental, com a sua vontade de trabalhar, de estar ali fazendo o que você ama, porque é uma profissão que, assim, exige vocação, você tem que amar muito, né? O sacerdócio, né, como se diz. Exato, exatamente. E aí, quanto disso não se perde simplesmente porque não se está disposto a ouvir vozes diferentes. E aí também uma outra coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar quando a gente fala, por exemplo, sobre chegar nos lugares e notar que não existe uma presença negra, ok, assim, isso é um exercício, não sei, eu brinco que isso é um exercício constante na cabeça de pessoas negras, né? É quase obsessivo, né? Assim, quem está transitando por ambientes majoritariamente brancos. Mas, para o jornalista, isso deveria ser um exercício constante. Não importa se é negro, branco, indígena, amarelo, esse tem que ser um exercício constante, porque você trabalha com essa percepção de mundo. Então, de certa forma, inaceitável que já é inaceitável que uma pessoa branca esteja acostumada a transitar pelos ambientes e sequer reparar que aquele ambiente não existe pessoas pretas e se existe é para servi-las. Mas é impossível que isso aconteça com uma pessoa cuja profissão é observar o mundo e captar o espírito do tempo e traduzir o mundo para a sociedade. Tem razão. Mas é justamente isso, é o problema do jornalismo, né? Não é só o jornalismo, é o profissional brasileiro, é a cultura, né? Ali enraizada, tipo, quando se fala em cotas ou em oportunidades melhores, seja para o negro, para o índio, para o LGBT, é aquela coisa, não mexa no meu queijo, entendeu? Você pode até melhorar, mas não mexa no meu queijo. Como os alunos da USP, né? Nós somos a favor das cotas, mas aqui não. Aqui você tem que ser o bom, né? Você tem que ser como é para um aluno que entra na USP, que vem de uma escola pública super defasada, como é que você vai concorrer com os alunos que estudaram a vida inteira em escolas particulares? É impossível. E geralmente tem uma rede de apoio maior. Tem uma rede de apoio que é filho dos empresários, que é filho dos professores, doutores. Então, é uma concorrência desleal, desumana, né? Desumana,
porque quando a gente pensou em criar a Universidade Zumbi dos Palmares, na USP, o número era de 2% de negros dentro da USP. E isso, Olha só. desses 2%, 1,7% eram de alunos estrangeiros, negros africanos e tudo mais. Não eram negros brasileiros. Hoje, esse número deve ter aumentado aí para 5%, 10% no máximo, mas uma USP, que é uma universidade pública, do nosso dinheiro, professores, então, acho que tem 5, 10, se tiver 10 professores negros na USP, e não é por falta de capacidade. Eu, por exemplo, sou capacitada, sou mestre e doutorado. O reitor José Vicente, ele tem 2 mestrados e um doutorado, está no PhD agora, fazendo pós-doc. E, assim, dentro da Universidade Zumbi dos Palmares, nós temos 40% dos professores são negros e mestres e doutores. Então, por que eles não podem estar dando aula na USP e na Unicamp? Então, essa de dizer que não tem gente negro preparado, tem. E a gente tem em todas as profissões. Tá? Só que nós não temos uma imprensa que mostre esse lado da sociedade. Isso que muito pelo contrário, né? Assim, na verdade, eu acho que é uma crítica que a gente tem que fazer à cobertura de imprensa como um todo, sobre como, no geral, pessoas negras são retratadas. E isso é muito, muito grave. Porque, veja, eu não sei, eu acho que no final das contas, o prejuízo final não vai só para o futuro de pessoas negras. O prejuízo final vai para a qualidade do produto jornalístico, sabe? A longo prazo. Porque se você pensa que você precisa, você está educando o leitor com uma visão de mundo empobrecida, sabe? Especialmente no Brasil, que é um país de maioria preta. Ou seja, não faz o menor sentido. Especialmente quando os problemas mais embrenhados e assim, as raízes dos dilemas sociais que existem até hoje no Brasil, elas cutucam sempre um pós-abolição mal resolvido e uma cultura absurdamente escravocrata. Ou seja, se você não está disposto a passar por esse questionamento e ter essa leitura, então você precisa voltar 10 casas porque você não entendeu o Brasil, entende? E assim, isso é absolutamente sério, porque ajuda a gente a perpetuar um projeto que é supremacista, um projeto de embranquecimento que começou lá atrás. Porque, afinal de contas, se você pega muitas notícias hoje em dia, parece que pessoas negras não existem. Ou se existem, estão associadas à marginalidade, à criminalidade, à morte. Inclusive, acho que é um momento da gente olhar com bastante calma sobre a maneira como a gente denuncia mortes negras e violência policial hoje em dia, porque não adianta só você colocar o vídeo, botar para rodar lá e esse vídeo ser compartilhado à exaustão, uma pessoa negra, sabe, sendo espancada, tendo o pescoço pisado. Quer dizer, num primeiro momento, isso pode até ter um caráter de denúncia, mas até que momento a gente não naturaliza essa dor, sabe? E aí, por que a gente também não se a gente vive num país que é majoritariamente negro, a gente vive num país preto, por que a gente não consegue contar histórias que não sejam só associadas ao racismo? Porque, assim, o racismo, a dor, a violência não são as únicas experiências possíveis que pessoas negras têm para contar. Não, a gente tem experiências boas, que é isso que eu estou te falando. Exato. A gente tem professores, mestres e doutores. Eu acho que Exatamente. Começa aí, Nayara, justamente o profissional, o jornalista, ele ouve sempre as mesmas fontes. Exato. Então, e aí fontes que a gente entra na redação e vai herdando do colega. Então, olha, e aí onde estão essas fontes também, né? Exatamente. Para economia você ouve fulano, para saúde e tal, para segurança você ouve ciclano, e não inclui
os profissionais bons negros que estão entrando no mercado, que já entraram, que estão aí há 10, 15 anos, já formados, com uma capacitação fantástica, entendeu? Exatamente. Então, precisa mudar a fonte também, porque com a fonte da informação você tem um outro lado da visão. Por exemplo, nesse caso da pandemia, vamos à atualidade. Os negros morreram muito mais do que os brancos na pandemia aqui do coronavírus. E onde que está retratado isso? Por quê? Porque só escutam os médicos brancos. Nós temos médicos negros, dos cientistas que descobriu um dos genomas logo no início do Covid é negra. Entendeu? Saiu ali uma notinha e pronto, cadê? Né? Então, isso não é notícia, você não é fonte. Essa doutora, a Jaqueline, ela tinha que estar sendo ouvida o tempo inteiro ali. Mas por que só ouvem os mesmos médicos, né, e brancos? E nós temos médicos fantásticos. Por que não se fala, só para concluir, por que não se fala das mortes por Covid ou da vacinação, o nível de vacinação na África? Só fala Europa, América do Norte e América do Sul. Cadê a África? Nem a OMS se preocupa em mostrar a situação da África. Eles dizem, estão mandando vacina, mas não dizem onde está morrendo mais, onde está morrendo menos, onde está sendo vacinado ou não. O que está acontecendo? É só você ver, e isso na mídia mundial. Sim. O Brasil, então, nem lembra que a África existe, né? Então, se tiver problema, vamos lá mandar comida para os turcos, vamos mandar a vacina para os turcos. E África. Então, minha provocação é dizer para a Nayara... A Nayara me provocou, desculpe. Não, minha provocação é dizer que essa imprensa sem pluralidade, ela faz sentido, mas faz sentido para esse projeto supremacista, né? Exato. Porque e isso acho que é tão importante identificar, porque assim como também o olhar do jornalista, que não, como a Nayara falou, que ele não percebe que ali só tem branco, que é como se fosse que a vida naturalmente fosse assim, mudar esse olhar não é natural. Por isso que a importância das ações afirmativas, porque sem isso não mudará, e aí a imprensa será essa, porque faz todo sentido manter isso desse jeito que está, né? O status quo manter. A melhor definição que eu ouvi sobre racismo estrutural, já falei isso bastante vezes para o Vinícius e para o Edu, é que assim, se você deixar qualquer processo ocorrer naturalmente, o resultado é racista. Por quê? Porque todas as condições estão... Então, eu acho importantíssimo isso, porque apesar de a gente poder fazer esse raciocínio, né, Edu, uma imprensa mais plural, ela deve ter um produto mais enriquecido, vai atender melhor a uma série de públicos, etc. Esse raciocínio é só uma estrutura que, de fato, não chega na ação das pessoas, na ação cotidiana mesmo, né? Então, a Nayara fala assim, eu estou acostumada a obsessivamente ficar percebendo, porque eu estou andando nos ambientes brancos, mas o contrário não é natural, ele tem que ser, eu digo, a gente mesmo, como o Vinícius falou, assim, será que o que a gente está falando está de acordo com esse pensamento? Será que o quanto que a gente tem de racismo internalizado, o quanto que a gente tem... Qual é o nosso lugar de fala, né? Como brancos fazendo esse... Quer dizer, isso tudo é uma coisa que exige esforço, né? Exige muito esforço para a gente poder modificar alguma coisa, né? Mas eu acho que essa iniciativa da pesquisa que vocês estão fazendo vai fazer com que as pessoas se mexam, sabe? Você pode até não ter um resultado grande, mas vai ter alguém, o jornalista vai ler, não vou responder, não quero nem que veja, porque tem muita gente também que não se assume que é negro, não é bom eu ser negro, tá? Não é bom. Se você vê ali, você tem 100 jornalistas na redação, você é o único negro, deixa eu ficar quieto. Depende da consciência da pessoa. E por N razões, e não estamos criticando aqui. Claro. É o status quo ali que você tem. Mas essa pesquisa dentro das redações vai mexer. Pode ter certeza disso.
vai A ideia mexer. é que a gente possa repercutir ela durante muito tempo, né? Sim, com certeza. Um a grande ideia número de respostas, mas o cara vai olhar para o lado. Vai é até isso. ter consciência. Nossa, não é que eu sou negro mesmo? Sabe? Eu, Não eu tem só queria, como. eu só queria acrescentar assim, que, além de um exercício, é importante ressaltar que muitas vezes a gente recebe o argumento de que, de alguma forma, as ações afirmativas podem baixar a régua, assim, que é um argumento usado com alguma frequência e é muito triste, porque eu não sei você, Chica, mas em momento algum, assim, pelo menos na minha trajetória profissional até agora, em momento algum, qualquer coisa me foi dada de mão beijada. Não mesmo. Eu tive, assim, passei pelas mesmas entrevistas, passei pelos mesmos plantões intermináveis de madrugada, pelos mesmos, enfim, pelo mesmo nervoso, enfim, ou seja, aonde que isso é necessariamente, né, fazer um favor, baixar a régua ou qualquer situação desse gênero, né? Se muito pelo contrário, mesmo com essas ações, mesmo com essas políticas afirmativas, mesmo a gente endereçando o problema, a gente ainda tem que chegar e provar a nossa capacidade da mesma maneira que todo mundo. Ou mais, né? Ou mais. Ou mais. Trabalhar mais. Mas é uma questão mesmo de não mexa comigo, não mexa no meu espaço. Eu tô bom, você pode até querer ser um bom profissional, mas vai ser em outro lugar, em outra redação, não aqui. E talvez seja mais confortável pensar que a pessoa que está ocupando aquele espaço, que está mexendo no seu queijo, ela tá ali, ela não está ali por mérito próprio, né? Talvez seja mas essa questão das ações afirmativas aí, quando começou, principalmente nas universidades, que tinha essa coisa, vai reduzir, né? Vai para baixo a régua e tal. E foi comprovado, as próprias universidades fizeram pesquisas, inclusive, que melhorou o nível o índice de qualificação das universidades. Porque o cara que está ali, ele está ali com a cota, mas ele tem que se matar para estudar, ele tem que, inclusive, se atualizar, porque ele saiu de uma escola pública e ele tem que estudar para, sabe, se atualizar para melhorar o seu nível de qualificação, de educação. Então, o desempenho deles, em geral, é melhor. Ele exige que ele estude mais, porque ele já vinha defasado de uma escola pública. Então, assim, foi comprovado que isso não tem como você baixar, né, a régua de uma universidade. Quem baixa a régua de universidade são os professores, né? Então, você tem que ter bons professores e, inclusive, você puxar ali pelo teu aluno. Um professor que só chega e dá aula e vai embora, não funciona. E uma Pelo visão menos aqui no Zumbi, não, ele tem que puxar o aluno até o máximo. E aí o que baixa a régua também é uma visão de mundo estreita, né? Exatamente. Né? E assim, por exemplo, o nosso curso de Direito da Zumbi dos Palmares, ele tem aprovação na OAB, dada a proporção do tamanho nosso da Zumbi, super boas. Nossos alunos no 9º semestre de Direito fazem o teste lá, a prova da OAB e passam. Ou seja, nós somos uma universidade pequena, nós temos 2.000 alunos, mas os nossos professores do direito são fantásticos, e eles puxam mesmo pelos alunos, e os alunos estão ali estudando à noite, se ferrando, não está ali para brincar, né? Depois ele pega um ônibus, demora 1 hora para chegar em casa, então o cara não está ali para brincar. Lógico, tem os que estão em qualquer profissão, né? Qualquer profissão. Tem os bons, mesmo, né? Que vão se destacar, os que vão ser medianos e os que não vão para frente. Isso em qualquer profissão. Claro. E aí, de novo, é importante olhar para esses avanços justamente porque nada foi de graça, né? Nada é de graça, nada é de graça. Agora, assim, na questão da imprensa, da redação, o que precisa mudar um pouco, e eu acho que essa pesquisa vai fazer isso, vai mexer um pouco, inclusive de mudar as fontes. Vamos ouvir outras fontes, gente. Começa por aí, porque você não precisa nem ser negro. Você sendo branco, muda a fonte, ouve um indígena, ouve, né, um LGBT, ouve um negro, você vai ter o outro lado da visão de qualquer assunto. E nós estamos aptos a falar sobre qualquer assunto.
né? Isso mesmo. Gente, a gente precisa encerrar, que a gente Que pena. estourou um pouquinho o tempo. Ainda teremos mais 2 painéis aí. Eu queria até agradecer a Nayara e a Rede Jornalistas Pretos, porque, bom, vão ser 3 participantes, né? Inclusive a Marcele, e a Universidade Zumbi dos Palmares, que além de estar apoiando o projeto aqui com a gente, vai fazer a virada da consciência negra e super parceiro no projeto também. Vamos ter outros 2 participantes aí, 2 professores, né, da universidade, que vão poder falar bastante também. E queria só pedir para vocês fazerem uma rápida consideração final só, né, sobre o projeto, ou então algum outro comentário que vocês queiram fazer, só para a gente poder encerrar. E agradecer muito a participação de vocês. Realmente foi um papo enriquecedor aqui e acho que fica com gostinho de quero mais. Com certeza, eu já fiquei. Eu quero só agradecer o convite e o convite também para a Universidade Zumbi dos Palmares. E, assim, estou super feliz, e é o que eu falei, repito, acho que a pesquisa vai mexer realmente ali na ferida, tá? Eu acho que é um passo. Meus parabéns ao Edu, ao Maurício, pela iniciativa, e estou ansiosa para saber os resultados aí, mas, olha, não tenham muita expectativa, é um trabalho de formiguinha, vocês vão fazer esse ano, faz o ano que vem, e você vai ver que vai melhorando, que vai, sabe, o retorno é fantástico, é um trabalho muito bom, meus parabéns. Maurício? Acho muito interessante essa conversa que a gente fez, acho que dá um panorama bem rico do lugar onde a gente está se movimentando, as dificuldades, como diz a Chica, a gente vai ter um produto muito interessante para apresentar, acho que ele vai repercutir de fato, acho que a gente também está com essa confiança, né, de que com todas as dificuldades e todo o empenho que a gente está colocando nele, ele vai de fato servir para que essa causa realmente ela dê passos avante. A gente precisa disso, né? A gente também sabe que precisa disso. Então, eu fico feliz com esse debate aqui, que foi bem rico, viu? Edu? Realmente, porque nós estamos aqui ouvindo, né, Maurício? A gente está fazendo a pesquisa é uma coisa fria, ela vai ter um resultado, uma coisa fria. E aqui a gente pôde ver na prática mesmo os desafios que essa pesquisa tem por trás, né? Com a Chica e com a Nayara até caiu aqui. Não sei acho que caiu, a conexão dela. Realmente você trazer para o foco, né, para a vitrine, tudo aquilo que a gente está querendo entender com essa pesquisa. E acho, né, que eu e o Maurício temos falado muito disso. Quem sabe, né, dependendo dos resultados, que esse estudo possa incentivar outras categorias a fazerem uma coisa parecida. Nós temos médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, profissionais de TI. Será que eles se conhecem assim, do ponto de vista racial? Quem sabe essa pesquisa possa incentivar outras instituições a fazerem o mesmo e a gente ir alargando essa avenida da diversidade. Mas eu queria só uma provocação, né, final, dessa questão da publicidade, porque, para quem não sabe, o Maurício é publicitário, né, de formação. Se não valeria a pena fazer uma pesquisa para mostrar essa evolução dos artistas negros na publicidade, né? Porque hoje a gente percebe, né? Você vê o horário nobre, tem muitos negros, eu até diria que, dependendo do dia, tem mais negros do que brancos. Mas seria interessante a gente fazer essa pesquisa de 15 anos atrás, o que é, pelo menos de percepção, né? E ver hoje. Quem sabe, numa pesquisa eu posso dizer, não, hoje os negros, de fato, entraram na publicidade. Esse mérito ninguém pode tirar da Universidade Zumbi dos Palmares ao levar um curso de publicidade para incentivar isso, né? Então, muito bacana, eu estou muito feliz com essa participação e com essa oportunidade de a gente alargar a mente para esse tema que é tão fundamental para a vida do planeta, né? Não, legal, gente. Bom, agradecer também a Nayara, que acabou caiu a conexão dela, até escrevi para ela aqui, mas eu acho que realmente foi a internet mesmo, que o WhatsApp dela também não está funcionando, mas agradecer também a presença dela, foi realmente muito legal ouvir vocês, e para a gente, como espectadores, eu acho que acredito que o Maurício e o Edu também, ficamos mais como espectadores aqui, foi realmente muito interessante ouvir vários pontos de vista sobre temas que são muito importantes
como para a sociedade e para a democracia em geral, é muito importante esse trabalho e que a gente consiga perpetuar ele aí ao longo do tempo. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, Chica, pela participação. Edu, Maurício. Bom, Maurício, vejo você semana que vem, no próximo painel. E, bom, é isso. Muito obrigado, viu, gente? Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Chica. Valeu. Beijo. Tchau.